Bendito seja aquele que ordena os passos, que firma o chão de quem caminha com o coração disposto, que não se agrada do caos, mas faz da ordem um caminho de vida, porque está escrito que tudo quanto foi criado carrega propósito, medida e tempo certo. E nada prospera onde reina a confusão, nada floresce onde o excesso sufoca, nada permanece de pé onde o desalinho governa. Hoje, com a alma aberta e o espírito atento, eu me coloco diante dessa presença que não falha, que não se atrasa, que não abandona, e clamo para que o sopro que colocou ordem no vazio no princípio visite agora cada área da vida que perdeu direção, cada canto que se encheu de peso, cada espaço que foi tomado por acúmulos que já não servem, mas ainda ocupam lugar. Que esta oração alcance quem se sente travado, cansado, improdutivo, com a sensação de que corre, mas não sai do lugar. Que alcance quem trabalha muito e colhe pouco, quem se esforça e não vê retorno, quem sente que algo está fora do lugar, mesmo sem saber explicar o quê. Que alcance quem carrega ambientes pesados, mente sobrecarregada, emoções empilhadas, decisões adiadas, objetos guardados sem propósito, lembranças que não curam mais, hábitos que já não sustentam, pensamentos que roubam energia e expectativas que nunca se cumprem. Que desde os primeiros instantes o coração perceba que não se trata apenas de pedir mais, mas de realinhar o que existe, de organizar o que foi deixado de lado, de limpar o que se tornou ruído, para que o fluxo da vida volte a circular. Assim como está escrito que a terra sem forma e vazia aguardava apenas uma palavra para se alinhar, que a luz veio antes de qualquer fruto, que a separação trouxe clareza, que cada coisa encontrou seu lugar antes de se multiplicar, eu peço que essa mesma ordem visite agora a vida de quem ora comigo. Que a luz entre onde tudo está misturado, que haja separação entre o que constrói e o que consome, entre o que é provisão e o que é apego, entre o que sustenta e o que apenas ocupa espaço. Que o excesso seja revelado com amor, não com culpa, que o desapego venha com leveza, não com dor, que a organização aconteça como um respiro, não como uma cobrança. Há vidas que não prosperam porque estão cheias demais, cheias de coisas, cheias de ruídos, cheias de demandas, cheias de distrações, cheias de preocupações repetidas, cheias de promessas que nunca se concretizaram, cheias de medos que se acumularam ao longo do tempo. Hoje, essa oração pede coragem para esvaziar, coragem para soltar, coragem para liberar, porque nada novo entra onde não há espaço. Nenhuma provisão se estabelece onde tudo já está ocupado. Nenhuma abundância se manifesta onde o fluxo está bloqueado pelo acúmulo. Que os olhos espirituais sejam abertos para perceber que prosperidade não começa no bolso, mas na ordem interna. Que ela não nasce no ganho, mas na clareza. Que ela não se sustenta no muito, mas no suficiente, alinhado ao propósito. Que o coração compreenda que nada faltando não significa excesso, significa equilíbrio. Nada quebrado não significa perfeição, significa integridade. Nada fora do lugar não significa rigidez, significa harmonia. Visita agora os ambientes físicos que carregam histórias paradas, os armários cheios de coisas que já não representam quem a pessoa é hoje, as gavetas abarrotadas de objetos esquecidos, as mesas cheias de papéis que nunca são resolvidos, os espaços que se tornaram depósitos de passado.
Que venha o discernimento para limpar, organizar, doar, liberar, reciclar, finalizar ciclos. Não como uma obrigação pesada, mas como um ato espiritual. Porque quando o ambiente muda, a mente respira. Quando o espaço se organiza, o pensamento clareia. Quando o excesso sai, a criatividade entra. Quando o velho se despede, o novo encontra lugar. E visita também o ambiente interno, onde muitas vezes a bagunça não se vê, mas se sente. Pensamentos repetitivos que nunca levam a soluções. Culpa acumulada por decisões antigas. Medo guardado como proteção, mas que se tornou prisão. Autocríticas empilhadas como móveis quebrados no meio do caminho. Expectativas irreais que ocupam espaço emocional. Que tudo isso seja gentilmente trazido à luz, não para condenar, mas para curar. Não para acusar, mas para alinhar. Que haja ordem na mente. Que os pensamentos encontrem lugar. Que as prioridades se organizem. Que o que é essencial venha para o centro. Que o que é secundário encontre sua borda. Que o que é desnecessário seja liberado. Que a pessoa que ora agora sinta alívio, como quem abre uma janela depois de muito tempo, como quem respira fundo depois de carregar peso demais, como quem percebe que viver pode ser mais simples, mais leve, mais fluido. Há também relacionamentos que precisam de ordem. Conexões que se mantêm por costume, não por propósito. Conversas que nunca avançam. Laços que drenam mais do que constroem. Que haja clareza para estabelecer limites, para reorganizar vínculos, para redefinir espaços emocionais. Não se trata de romper por raiva, mas de alinhar por sabedoria. Não se trata de isolar, mas de escolher bem onde investir energia, tempo, afeto e atenção. Que o trabalho seja realinhado, que as tarefas deixem de ser apenas urgentes e passem a ser significativas. Que o esforço encontre direção, que a disciplina substitua a pressa, que a constância vença a ansiedade. Que a pessoa entenda que prosperidade também é saber onde colocar foco, onde investir tempo, onde dizer não, onde dizer sim. Que cada atividade encontre seu horário, que cada decisão encontre seu tempo, que cada projeto encontre seu lugar. E se há áreas quebradas, que a restauração comece pela base, não com pressa, mas com fidelidade ao processo, porque nada se sustenta se for reconstruído sobre bagunça. Nada permanece se for edificado sobre confusão. Que a base seja limpa, que os fundamentos sejam ajustados, que o alicerce receba atenção antes da expansão, que venha a sabedoria de cuidar bem do que já existe antes de pedir mais, que venha a gratidão pelo que está nas mãos agora, que venha o entendimento de que o pouco organizado prospera mais do que o muito desorganizado, que o coração aprenda a honrar o hoje, a cuidar do presente, a alinhar o agora, para que o amanhã encontre um terreno fértil. Que esta oração traga não apenas emoção, mas movimento interno. Não apenas conforto, mas decisão. Não apenas esperança, mas alinhamento. Que cada palavra gere consciência, que cada respiração gere espaço, que cada pausa gere clareza, que a pessoa sinta, mesmo sem perceber, que algo começa a se ajustar por dentro, como peças que encontram seu encaixe, como trilhos que voltam a direcionar o caminho. E enquanto essa ordem começa a se estabelecer, que a ansiedade diminua, que a comparação se cale, que a pressa desacelere, que a culpa se dissolva,
Que o peso saia dos ombros, que a vida volte a fluir, que o fluxo da provisão encontre caminho livre, que a criatividade desperte, que a confiança retorne, que a sensação de estagnação seja substituída por movimento tranquilo e constante. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que essa verdade não seja apenas uma frase bonita, mas um estado construído dia após dia, escolha após escolha, organização após organização, desapego após desapego. Que cada pequeno ajuste gere um grande impacto. Que cada gesto consciente abra espaço para algo melhor. Que cada liberação prepare o terreno para a prosperidade que vem no tempo certo. E se esta oração está falando com você, permita-se ficar mais um pouco. Respire, sinta. Não tenha medo de olhar para o que precisa ser ajustado. Não há condenação aqui, apenas convite. Convite para alinhar, limpar, organizar, simplificar e prosperar com leveza. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários, mesmo que em silêncio. Se algo dentro de você começou a se mover, deixe seu like como sinal desse alinhamento que já começou. E permaneça comigo, porque esse realinhamento continua fluindo suavemente, preparando cada espaço para receber o que já está a caminho. Pai, que o realinhamento que começou no espaço visível agora desça mais fundo, alcançando aquilo que ninguém vê, mas que governa decisões, comportamentos e caminhos. Que a ordem que se estabelece no exterior encontre eco no interior, porque de nada adianta um ambiente organizado se a mente continua caótica, se o coração segue sobrecarregado, se a alma permanece fragmentada. Hoje, essa oração pede que cada pensamento encontre seu lugar, que cada emoção seja reconhecida, que cada memória seja tratada com verdade, para que a prosperidade não seja apenas um evento pontual, mas um estado contínuo de vida. Há pensamentos que se repetem como móveis quebrados no meio da sala, bloqueando a passagem, impedindo o avanço, roubando energia todos os dias. Pensamentos de incapacidade, de escassez, de comparação, de medo do futuro, de culpa pelo passado. Que agora haja consciência para identificá-los e coragem para removê-los, não pela força, mas pela verdade, não pela negação, mas pela clareza. Que a mente seja limpa de narrativas que não correspondem mais à realidade, de crenças que foram úteis um dia, mas hoje apenas limitam. Que seja quebrada a ideia de que sofrer é sinônimo de merecer, de que lutar sempre é necessário para provar valor, de que descansar é fraqueza, de que prosperar é perigoso, de que crescer significa perder algo. Que essas associações sejam dissolvidas com amor, porque elas mantêm a vida em desordem silenciosa. Que a mente seja renovada para compreender que organização também é espiritual, que simplicidade também é abundância, que leveza também é força. Visita agora as emoções acumuladas, aquelas que nunca foram processadas, apenas empurradas para cantos invisíveis do coração. Frustrações não resolvidas, mágoas antigas, decepções repetidas, expectativas quebradas. Emoções não são inimigas, mas quando acumuladas, se tornam peso. Que venha o discernimento para sentir sem se afogar, para reconhecer sem se prender, para liberar sem negar. Que cada emoção encontre seu lugar, seu tempo, seu encerramento.
que a ansiedade, que nasce da tentativa de controlar tudo ao mesmo tempo, seja substituída por presença, que a pressa, que confunde movimento com progresso, seja trocada por constância, que a comparação, que desorganiza a identidade, seja silenciada pela consciência do próprio caminho, que a mente pare de correr atrás do que não foi chamado a sustentar, que o coração pare de carregar o que não foi feito para permanecer. Há também decisões adiadas que criam bagunça interna, situações que pedem posicionamento, mas são empurradas para depois, conversas evitadas, limites não estabelecidos, escolhas que precisam ser feitas, mas são postergadas por medo do desconforto. Que venha a clareza para decidir, porque decidir organiza, decidir libera espaço, decidir realinha caminhos. A indecisão prolongada cria ruído, desgaste e estagnação. Que cada área da vida encontre hierarquia. Que o essencial venha antes do urgente. Que o que nutre venha antes do que distrai. Que o que constrói venha antes do que consome. Que o tempo seja organizado com sabedoria, não com rigidez. Que a agenda reflita valores, não apenas demandas. Que o descanso encontre lugar legítimo, sem culpa. Que o trabalho encontre ritmo saudável, sem exaustão. Que o lazer seja vivido com presença, não como fuga. E se há hábitos que mantêm a desordem, que sejam revelados com honestidade. Hábitos de procrastinação, de autossabotagem, de consumo impulsivo, de excesso de informação, de comparação constante, de crítica interna severa. Que não haja condenação, mas consciência. Porque quando se enxerga com clareza, a mudança se torna possível. Que pequenos ajustes substituam grandes promessas. Que constância vença a intensidade. Que o simples, bem feito, produza mais frutos do que o complexo abandonado. Que a relação com o dinheiro também seja realinhada, não como um fim em si mesmo, mas como ferramenta. Que a culpa associada ao ganhar seja quebrada. Que o medo de perder seja tratado. Que o impulso de gastar para preencher vazios seja reconhecido. Que haja ordem nas finanças, clareza nos gastos, consciência nos investimentos, gratidão pelo que já existe. Porque prosperidade não começa no quanto entra, mas em como se cuida do que passa pelas mãos. Que o coração entenda que nada fora do lugar também significa não tentar viver a vida de outra pessoa, não assumir papéis que não foram designados, não carregar expectativas alheias como se fossem próprias, não se perder tentando agradar a todos. Que haja alinhamento com a própria identidade, com os próprios valores, com o próprio tempo. Porque quando alguém tenta ocupar muitos lugares ao mesmo tempo, acaba não pertencendo a lugar nenhum. Que a fé também seja organizada, não como um conjunto de pedidos desconexos, mas como uma confiança viva e coerente. Que a espiritualidade deixe de ser usada apenas em momentos de crise e passe a ser um eixo diário de alinhamento. Que a pessoa aprenda a ouvir antes de pedir, a silenciar antes de falar, a perceber antes de agir. Que a fé organize decisões, relacionamentos, prioridades e escolhas. Há espaços internos que precisam ser esvaziados para que novos sonhos encontrem lugar. Sonhos antigos que não se cumpriram, mas ainda ocupam espaço emocional. Planos que já não fazem sentido, mas são mantidos por apego. Que haja coragem para revisar expectativas. Que haja humildade para ajustar rotas. Que haja maturidade para aceitar que algumas portas se fecham não como perda,
mas como proteção. Que a pessoa que ora agora sinta uma paz diferente, não aquela que vem da ausência de problemas, mas aquela que nasce da ordem interna. A paz de saber o que importa. A paz de saber onde investir energia. A paz de não precisar correr atrás de tudo. A paz de confiar que quando cada coisa ocupa seu lugar, o fluxo se estabelece naturalmente, que o corpo também participe desse realinhamento, que o cansaço seja ouvido, que os sinais sejam respeitados, que o descanso seja honrado, que a alimentação seja consciente, que o movimento seja regular, que o corpo deixe de ser tratado como máquina e passe a ser visto como morada. Porque quando o corpo está exausto, a mente se confunde. Quando o corpo está negligenciado, a energia se dispersa. Que este momento de oração seja como uma limpeza profunda, silenciosa, contínua. Não aquela que acontece de uma vez, mas aquela que se mantém todos os dias. Que a pessoa sinta que não precisa resolver tudo agora, apenas começar, apenas ajustar o primeiro ponto, apenas liberar o primeiro excesso, apenas organizar o próximo passo. E isso já é suficiente para destravar caminhos. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que essa verdade se aprofunde agora como uma convicção interna. Que a vida não precisa ser perfeita para ser alinhada, que não é necessário controlar tudo para prosperar, que basta cuidar bem do que está sob responsabilidade hoje, que basta ser fiel ao processo, que basta caminhar com consciência, que o peso da cobrança excessiva seja retirado, que a autocompaixão encontre espaço, que a disciplina venha acompanhada de gentileza, que o crescimento seja sustentável, não exaustivo. Que a prosperidade que se aproxima encontre uma mente preparada, um coração leve e uma vida organizada para recebê-la e sustentá-la. Se algo dentro de você se acalmou enquanto ouvia esta oração, escreva "Eu recebo" nos comentários. Se você sentiu clareza, mesmo que pequena, deixe seu like como sinal desse realinhamento interno que já começou. Permaneça aqui, porque esse processo continua fluindo, aprofundando-se com suavidade e verdade. Ai, que tudo aquilo que ainda estava desalinhado dentro de mim comece agora a encontrar o seu lugar. Que as palavras que carrego sobre mim mesmo sejam lavadas, purificadas e reorganizadas, porque por muito tempo falei contra a minha própria vida sem perceber, repeti histórias de fracasso, herdei discursos de escassez, absorvi medos que não nasceram em mim e hoje escolho quebrar esse ciclo. Eu renuncio às frases que me diminuem, às crenças que me aprisionam, aos pensamentos que sabotam meus passos antes mesmo de eu tentar. Que toda palavra lançada contra meu futuro perca agora sua força. E que uma nova linguagem nasça dentro de mim, uma linguagem de alinhamento, de clareza, de verdade e de esperança. Que minha boca passe a concordar com aquilo que está sendo reconstruído dentro do meu espírito. E que meus pensamentos parem de correr para cenários de perda quando o que está sendo preparado é avanço. Organiza também os meus relacionamentos, porque muitas vezes o que falta não é recurso, é paz. O que quebra não são coisas, são vínculos. O que sai do lugar não são apenas objetos, são afetos, limites, escolhas mal posicionadas. Se existe alguém que precisa ser perdoado, que esse perdão não seja pesado, nem forçado, mas libertador. Se existe alguém que eu preciso soltar, que esse desapego seja consciente, sem culpa, sem medo, sem apego ao passado.
Retira de mim o peso de carregar relações que drenam, exigem demais e devolvem de menos. Ensina-me a discernir quem soma, quem caminha junto, quem edifica, e também a reconhecer quando é tempo de soltar, fechar ciclos e seguir em paz. Que cada relacionamento encontre seu lugar correto, nem acima, nem abaixo, nem além do que deveria ocupar. Que minhas atitudes também sejam realinhadas, porque prosperidade não chega onde reina a desordem emocional. Ensina-me a agir com constância, a não viver apenas de impulsos, a não abandonar processos no meio do caminho. Tira de mim a ansiedade que quer resultados imediatos, sem respeitar o tempo da maturação. Que eu aprenda a cuidar do que já tenho, a honrar o pouco para que o muito encontre espaço, a organizar o hoje para que o amanhã não me sobrecarregue. Que minhas escolhas diárias reflitam compromisso comigo mesmo e com o futuro que está sendo preparado. Que a minha identidade seja restaurada, porque não existe prosperidade verdadeira quando alguém vive desconectado de quem é. Restaura a minha visão sobre mim mesmo. Cura as distorções criadas pela rejeição, pelas perdas, pelas comparações e pelas frustrações acumuladas. Que eu não me veja mais a partir das minhas falhas, mas do potencial que foi depositado em mim. Que eu não caminhe mais tentando provar valor, mas vivendo a partir do valor que já existe. Que eu pare de me esconder, de me sabotar, de me diminuir para caber em lugares que já não me comportam mais. Realinha também o meu ambiente interno, porque nada se sustenta quando a mente está confusa e o coração está sobrecarregado. Limpa os pensamentos repetitivos, as preocupações excessivas, os medos que se antecipam ao amanhã. Que cada emoção encontre seu espaço sem dominar, que cada sentimento seja reconhecido sem governar. Ensina-me a organizar minha rotina, meus horários, minhas prioridades, porque a vida flui melhor quando existe ordem. Que eu saiba dizer não ao excesso, ao desperdício de energia, às distrações que roubam foco e propósito. Que tudo aquilo que estava fora do lugar comece agora a se mover para o lugar certo, inclusive os sonhos que foram adiados, esquecidos ou desacreditados. Reposiciona-os dentro de mim com maturidade, sem pressa, sem cobrança, mas com constância e fé. Que eu não tenha medo de recomeçar, de ajustar rotas, de reconhecer erros e seguir diferente. Que a organização que começa por dentro se manifeste por fora, nos meus projetos, nas minhas decisões, nas minhas finanças, no meu trabalho, no meu descanso. Ensina-me a viver com equilíbrio, a entender que prosperidade não é apenas acumular, mas sustentar. Não é apenas receber, mas administrar. Não é apenas conquistar, mas manter com sabedoria. Que eu não confunda movimento com progresso, nem barulho com resultado. Que eu aprenda a construir em silêncio, a crescer sem pressa, a avançar sem ansiedade. Que eu confie no processo mesmo quando ainda não vejo tudo claro, porque sei que cada ajuste feito agora evita dores futuras. Se existe algo que ainda precisa ser organizado no meu interior, revela com amor. Se existe algo que precisa ser deixado para trás, dá coragem para soltar. Se existe algo que precisa ser reconstruído, dá paciência para refazer. Que nada fique acumulado, nem emoções, nem mágoas, nem expectativas irreais. Que tudo seja limpo, leve, funcional, alinhado com o propósito que está sendo restaurado em mim. Que a prosperidade que se aproxima encontre um terreno preparado, um coração consciente, uma mente organizada e uma vida alinhada. Que nada falte porque aprendi a cuidar.
Que nada se quebre, porque aprendi a respeitar limites. Que nada saia do lugar, porque aprendi a viver com ordem, discernimento e gratidão. Enquanto esse realinhamento acontece, eu escolho permanecer aqui, em oração, em presença, em confiança, sabendo que cada ajuste feito agora é um passo firme na direção de uma vida mais inteira, mais estável e mais próspera. Se esta oração está tocando algo dentro de você, permaneça, respire, permita esse realinhamento acontecer no seu tempo. E se sentir no coração, deixe um sinal nos comentários, uma palavra, um amém, um gesto simples que declare que você também está se abrindo para viver essa nova ordem que começa por dentro e se manifesta por fora. Agora, com tudo sendo cuidadosamente reorganizado dentro de mim, eu descanso. Descanso porque compreendo que não preciso mais lutar contra o fluxo, nem carregar pesos que não me pertencem, nem insistir em caminhos que já se provaram desgastantes. Algo novo se estabelece silenciosamente, como uma ordem que não faz barulho, mas sustenta. Como uma base firme que não se vê, mas mantém tudo de pé. Sinto que o que antes era confuso começa a ganhar forma, que o que antes era pesado começa a se tornar leve, e que o que antes parecia distante agora se aproxima com naturalidade. Que essa nova fase não seja marcada por excessos, mas por equilíbrio. Que eu aprenda a viver com clareza, sabendo quando avançar e quando pausar, quando agir e quando apenas confiar. Que eu não volte aos velhos hábitos que desorganizam, nem às antigas crenças que empobrecem a alma antes mesmo de afetar a vida prática. Que cada decisão daqui em diante seja tomada a partir de um lugar mais consciente, mais inteiro, mais alinhado com aquilo que foi sendo ajustado em mim ao longo desta oração. Que a prosperidade que se manifesta não venha acompanhada de ansiedade, medo de perder ou comparação. Que ela seja tranquila, constante, sustentável. Que eu saiba receber sem culpa, crescer sem arrogância, prosperar sem me afastar da minha essência. Que tudo aquilo que chega encontre espaço, propósito e direção. Que eu não acumule por medo, nem desperdice por descuido. Que eu saiba honrar cada recurso, cada oportunidade, cada relação, entendendo que tudo é parte de um sistema vivo que precisa de atenção, cuidado e gratidão. Que minha casa, meus caminhos, meu trabalho, minhas ideias e meus sonhos reflitam essa nova ordem interior. Que o ambiente ao meu redor também seja tocado por essa organização que começa na alma. Que eu tenha coragem de arrumar o que precisa ser arrumado, de finalizar o que ficou pendente, de limpar o que já não serve, de simplificar o que se tornou complicado demais. Que eu entenda que prosperar também é escolher menos peso, menos ruído, menos distração. Que eu caminhe em paz com o meu passado, sem permitir que ele governe o meu presente. Que as experiências difíceis se transformem em aprendizado e não em prisão. Que eu não carregue culpas antigas, nem viva tentando corrigir o que já passou, mas que use tudo como base para escolhas mais sábias agora. Que o futuro não seja uma fonte de medo, mas de expectativa serena, sabendo que estou fazendo hoje o que precisa ser feito, para que amanhã encontre um terreno preparado. Que cada porta que se abrir encontre alguém pronto para atravessar. Que cada caminho que surgir encontre passos firmes, não apressados, mas seguros. Que eu não precise mais forçar oportunidades, porque aquilo que é alinhado chega no tempo certo. Que eu reconheça quando algo não flui e tenha maturidade para não insistir.
Que eu reconheça quando algo se abre e tenha fé para avançar. Que minha vida seja um reflexo dessa verdade, nada faltando, porque aprendi a organizar, nada quebrado, porque aprendi a respeitar limites, nada fora do lugar, porque aprendi a realinhar escolhas, emoções e prioridades. Que eu viva com leveza, com clareza, com responsabilidade e com confiança. Que eu seja testemunha de que a prosperidade verdadeira começa de dentro para fora e que quando a alma encontra ordem, a vida acompanha. Se você chegou até aqui, permita-se alguns segundos de silêncio. Respire fundo, sinta o que foi tocado dentro de você. E se desejar, compartilhe nos comentários aquilo que você está realinhando neste momento da sua vida. Seu gesto pode fortalecer outras pessoas que também estão buscando ordem, paz e prosperidade. Se esta oração fez sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em momentos como este. E envie esta mensagem para alguém que pode estar precisando reorganizar a própria vida. Que esta palavra alcance mais corações e gere frutos de paz, clareza e abundância. Que você siga em frente com confiança, com serenidade e com fé, sabendo que o realinhamento já começou. Que a prosperidade está sendo construída com base firme e que tudo, pouco a pouco, encontra o seu devido lugar. Amém.